Bom, bom dia, irmãos e irmãs. Bom, então, o semestre de domingo de hoje, eu gostaria de falar sobre um incidente. Então, essa é uma conferência que é mais de um guia interno, que durante minha vida de membro interno, eu ouvia muito, a gente sempre tinha esses esses, essas conferências, esses guias internos que você vai levar durante toda a sua vida, durante a sua vida de fé, como membro interno, mas também como membro da Associação das Famílias, abençoado ou não. Isso é algo que vai acontecer sempre até a nossa morte. Então, um, e isso também foi passado pelo presidente do Brasil, o Coit. Ele criou os slides essa conferência que nós tínhamos durante o CARP, durante a vida de fé, era mais no quadro, era mais de desenho. Então ele criou essa apresentação, passou para o Brasil e eu achei muito interessante e é algo que acho que ajuda muito e acrescenta muito nas nossas vidas. Então, um incidente. Pronto. Então, um incidente. Então, um incidente ele acontece durante toda a nossa vida e pode acontecer em qualquer momento. Por isso que é um incidente. E a gente não tá à espera disso. E normalmente as pessoas de fora, né, as pessoas que não têm uma visão do princípio divino, ou conseguem tentar ter uma outra visão. Ixi, morreu. Teste. Pronto, agora vai. Foi um incidente, exatamente. Então, sempre acontece, toda hora acontece com você, com outras pessoas que estão à sua volta. Então, essa normalmente é uma visão que todo mundo em geral tem, que é, aconteceu um acidente comigo, e é só isso, não tem mais nada. Mas não, nós temos o princípio divino, nós, né, já ouvimos muitas palavras dos verdadeiros pais, é, parece muito confuso, mas eu vou explicar cada coisa, mas é basicamente, quando acontece um incidente, sempre vai ter uma condição, um ponto de vista, uma condição para o lado de Satanás ou para o lado de Deus. Então, quando acontece um incidente, nós temos que perceber que tudo que acontece, ou Satanás pode usar como condição, como uma coincidência para ele, uma condição de acusação, ou quando acontece um incidente, a gente consegue fazer alguma coisa que aí sim Deus consegue utilizar. Então, quando acontecem incidentes também, Deus consegue utilizar esse incidente para podermos é, eliminar naturezas decaídas e principalmente pagar a indenização. Então, quando acontece alguma coisa, dependendo do jeito que nós atuamos, ou do jeito que a gente é, não é ativa, mas do jeito que a gente atua de acordo com esse incidente, é que Satanás vai conseguir pegar ou Deus vai conseguir pegar. Então, por exemplo, um acidente de carro. Então, aconteceu um acidente de carro comigo, o carro bateu, ou enfim, e isso não é nada bom. Você vai ficar bravo, você vai ficar com raiva da outra pessoa ou de você, por aí vai. Então, esse acidente que aconteceu, Deus utilizou aquele acidente, na verdade, para pagar uma indenização que você tinha que pagar, ou enfim, pode acontecer muitas coisas, e você ficou muito bravo, ficou estressado, sendo que aquele acidente podia ter te salvado mais à frente, você não tem a visão que Deus, né, consegue ver para sua vida. Então, com esse acidente, você não conseguiu ganhar a vitória, você mostrou as suas naturezas decaídas. Então, esse um, 2, 3, 4 são as naturezas decaídas, né, que é não tomar o ponto de Deus, inversão de domínio, multiplicação do mal. Então, se você realizou qualquer uma das naturezas decaídas dessas quatro principais, né, principais naturezas decaídas, os pecados, então Satanás vai conseguir puxar para o lado dele e levantar condição de acusação cada vez mais. Então, o exemplo do carro, do acidente de carro, é uma coisa assim que acontece muito, não acidente de carro, mas acidente assim, externos, que a gente não consegue ter uma visão nenhuma de Deus, a gente não consegue perceber que aquilo pode ser usado para o lado de Deus para usar como indenização na providência, pode acontecer várias coisas que Deus pode utilizar isso, mesmo você ficando muito nervoso, mas você segurando, negando o seu eu, segurando o peixe, né, que se diz, segurando aquela energia assim muito forte. Deus consegue utilizar aquilo, porque meu filho,
ele, com esse incidente, ele conseguiu segurar a raiva, que é uma natureza caída, conseguiu segurar inveja, qualquer coisa que aconteceu naquele incidente, e conseguiu passar isso para o lado de Deus. Então, quando ele consegue perceber que tudo que acontece tem uma esfera, uma finalidade, né? Tudo tem uma finalidade que pode acontecer, e aí Deus pode utilizar, ou Satanás. Então, uma das dicas, que isso eu usava muito, até hoje eu uso, mas eu já esqueci um pouco, mas quando eu vi essa conferência eu me lembrei, que é uma sigla. Isso se vocês quiserem tentar memorizar de uma maneira, mas aconteceu um incidente. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu vejo que o Zoom está desconectado. Está conectado, fiquem calmos, mas tá desconectado. Eu posso ficar muito nervoso, muito bravo, descontar e falar coisas, qualquer coisa, ou aconteceu coisa na minha família, eu vou ficar bravo. São incidentes que acontecem, você tem aquelas frações de segundo que você pensa, que você consegue, você pensa, a raiva sobe. Essas são etapas que você pode seguir, que é calma, espera, coloca tempo, faz oração. Talvez tenha alguma razão. Então, aconteceu alguma coisa, então, por exemplo, você tá no seu trabalho e aconteceu alguma coisa assim que você ouviu alguém falando assim, o fulano disse isso, isso, isso. Aí, normalmente, o que as pessoas fazem é já ficar bravo, já multiplicar o mal, já levantar, já querer perguntar e criar todo aquele mal entendido, sendo que foi só um telefone sem fio mal feito, que não era aquela informação. Então, olha tudo que aconteceu só porque você agiu sem pensar, sem tomar um ponto de vista de Deus. Então, esse calma, espera, coloca tempo, faz oração, talvez tenha alguma razão, é realmente para você, aconteceu isso, então calma, espera, vou deixar passar um tempo e nisso eu vou fazer uma oração. Daí no final, talvez tenha alguma razão. Então, realmente pode ser um grande mal-entendido. Isso também pode ser levado em conta no casamento, com os amigos e tudo mais. Então, um jeito de você conseguir tentar observar com pontos de vista de Deus, tentar perceber qual é aquela intenção, o que está acontecendo aquilo. Será que é porque tem uma natureza caída minha que ainda não consegui superar, uma natureza caída que ainda eu tenho que melhorar muito? Então sempre vai acontecendo esses incidentes, sempre está acontecendo mais ou menos da mesma maneira, sendo que se eu conseguir hoje fazer uma oração, esperar e tentar observar, e tentar ver se tem um porquê daquilo acontecer, eu posso ganhar a vitória. Então, mais ou menos esse step by step, acho que ajuda bastante. Então, calma, espera, coloca tempo, faz oração. Talvez tenha alguma razão. E até rima. Então, isso aqui também é mais um exemplo de uma relação entre Caim e Abel, uma relação de chefe e quem? O colaborador, né? Quem está no time, ou você sendo Abel, ou você sendo Caim. Então, muitas vezes, isso sempre acontece. Então, às vezes, você tem um membro no seu time que ele é muito. Uma pessoa que quer roubar muito amor, que ela quer muito chamar atenção. Então, você, como Abel, você tem que conseguir também, através daquela situação, como você pode. Morreu também. Pronto, tá assim. Tá bom, tá bom. Opa, tá. Então, consegue me ouvir? Pronto. Então, você também tem que perceber que você, como Abel, você também consegue, com essa relação, trazer para o lado de Deus ou para o lado de Satanás. Então, tudo que acontece com as interações que nós temos, ou tudo que acontece, também não é só bater o carro, também pode ter relação você com o seu time, você com o seu chefe, você com os seus subordinados. Sempre vai ter a intenção de Deus e Satanás. Então, se você está na posição de Abel, você tem que ajudar esse membro, essa pessoa que está abaixo de você, a tomar o ponto de vista de Deus e ter mais uma visão vertical, que daí a parte horizontal, onde se vai para Satanás ou para Deus, vai ser, vai ser determinada, né? Então, essa aqui é uma visão, são algumas esferas quando nós temos essa relação de Caim e Abel. Então, por exemplo, eu tenho esse Caim, que é uma pessoa que ela falta muito amor, ela quer sempre estar conversando, e também sempre tenta falar coisas ruins, negativas. Ela tá no seu time, ela entrou no seu time. A primeira visão que nós temos é física. Então, a parte só externa, essa pessoa aí, ela rouba muito amor, a palavra, né? É a pessoa que não tem tanto amor assim, que quer sempre chamar atenção. E para mim, eu não gosto. Eu sou uma pessoa mais sistemática, eu não gosto. Então, se eu tiver uma visão mais física, externa, eu vou falar para ela, não, essa pessoa eu não quero no meu time. Tchau.
não quero mais. Sendo que essa relação é para restaurar, é para indenizar alguma coisa da sua vida, dos seus antepassados, da pessoa, do Caim também. Então, se nós só temos essa visão física, essa esfera física, vai ser muito superficial e a gente não vai ganhar vitória. Mas, se a gente subir um pouquinho mais para a parte espiritual, a gente vai entendendo um pouco sobre a questão de natureza decaída, de antepassados, do mundo espiritual. Então, já vai ficando um pouco mais. Obrigado. Opa, foi. Vai ficando um pouco mais fácil e só que ainda não é o ideal, que ainda só a parte espiritual, a parte, né, uma parte do mundo espiritual, a gente não consegue ainda chegar no ideal, que qual seria até o coração. Então, antes, a gente consegue, a gente tem que sempre parar, fazer oração, entender que tem uma intenção de Deus naquela situação, no que está acontecendo, nessa relação entre Caim e Abel, para depois a gente conseguir cada vez mais perceber, entender o coração, a intenção de Deus, a gente vai chegar até o coração, né, até o coração de Deus, que é realmente conseguir amar 100% e entender o que está a acontecer é uma indenização que tem que passar e eu tenho que ganhar a vitória. Não é só, tá bom, eu percebi essas esferas, então, eu sou obrigado a fazer. Não, você não vai, você vai conseguir, você vai fazer isso por amor, né? Então, você consegue ter isso também fora, isso vai te ajudar muito a crescer, não só em relação aos membros da igreja, né? Então, mais uma das dos pontos que a gente consegue cada vez mais perceber, melhorar a questão do quando acontecem incidentes, é e perceber a nossa porção de responsabilidade. Então, como o nome diz, isso é uma coisa até que, com o tempo que a gente vai passando as conferências e vai lendo cada vez mais o princípio divino, a gente percebe. Mas quando eu vi essa conferência, foi um clique assim que realmente não tinha percebido, né? É uma coisa tão óbvia, mas acho que a gente não percebe. Que é porção de responsabilidade humana, 5%. Então, é óbvio que tem a porção de Deus, que é 95%. Então, muitas vezes a gente esquece que o que a gente está fazendo, o que a gente tem que fazer para os verdadeiros pais, para a gente entregar e concluir 100%, tem todo 95% de Deus. E muitas vezes a gente não confia, muitas vezes a gente não acredita ou acha que não vai acontecer. Então, ou o oposto, a gente acha que tem que fazer muito, muito, muito mais fazendo a parte de Deus, sendo que a gente só tem que confiar e acreditar e fazer a nossa porção de responsabilidade, acreditando no 95% que Deus já fez e vai fazer sempre. Então isso é um bom exemplo disso é, se Deus manda, se a gente tem um teste de matemática, a gente tem que responder questão de matemática, e não tentar responder história, geografia. Não é isso que Deus fez, Deus preparou para essa questão. Então, um dos pontos também é sempre perceber a intenção de Deus. Então, se a gente tem que fazer o nosso 5%, se a gente conseguir perceber o que Deus está pedindo, aquele 95% de Deus que Ele está a preparar para nós, já vai facilitar muito, em vez de a gente tentar fazer o nosso 100%, que não faz sentido. Então, conhecer 95% de Deus é tão importante quanto conhecer os 5% do homem. O que é comum acontecer na vida de fé é tentar resolver tudo sozinho, sem acreditar no 95% de Deus. Por não conhecer a solução através da intervenção divina, pensas, de qualquer forma, apenas ao criticar é que a igreja melhorará. E pode até passar a pensar, preciso resolver o problema, nem que eu tenha que atacar aquela pessoa que está errada. Na verdade, a razão pela qual só consegue ter esse tipo de pensamento é porque se trata de uma situação típica em que a pessoa não conseguiu ter vitória na fundação de substância. Então, isso também é algo que nós conseguimos perceber muito no princípio divino, durante todas as figuras centrais históricas, que elas nunca, elas sempre falhavam na parte da fundação de substância, que é a parte mais importante e é onde acontecem os incidentes, que é você estar orando muito, fazendo oração, jejum, lendo a palavra de Deus. Só que quando você tem que fazer a fundação de substância, né, você fez a parte da fundação de fé, a parte de substância, que é o mais difícil, às vezes não, mais fácil, porque o difícil você já fez, que era jejum e condições, não percebe que tem a intenção de Deus naquele incidente. Então, se não consegue ter vitória em cada uma das tarefas e testes, torna-se fácil de ocorrer o seguinte ciclo vicioso, que é não acreditar nos 95% de Deus, não cumprir os seus 5%, acha que os seus 5% não são os seus 5%, como resultado, tenta resolver 100% por sua própria ação, significa que está rejeitando os 95% de Deus sem perceber,
Não tem vitória na indenização, então o amor também não cresce, e pelo contrário, o ressentimento cada vez mais vai crescendo. Por quê? Se você não tem vitória naquela condição, naquelas situações que acontecem no dia a dia, cada vez mais vai puxando para o lado de Satanás. Cada vez mais, cada vez mais. Por isso que o ressentimento vai crescer, enquanto o lado de Deus, o ao lado do amor, diminui. E perde a oportunidade de aprender a resolver junto com Deus e de viver junto com Deus com 95% de Deus. Então, um exemplo de o que seria uma fundação de substância que falhou depois de um longo período de sucesso, de conclusão da fundação de fé, é a de Noé. Então, a prudência de Deus que operou para fazer com que Cã se colocasse na posição de unidade inseparável de coração com Noé foi quebrado como? Então, como vocês lembram bem, Noé, depois que toda a parte da Arca de Noé passou, eles chegaram na Terra e desembarcaram. Então, Noé, em um belo dia, depois que teve uma boa colheita, estava a dormir e ele bebeu um bocadinho e ele estava pelado na sua cabana, na sua tenda. Cã, ao ver isso, então Satanás estava à espreita daquele incidente. Para onde que eu vou? Então, Cã, ao ver aquela situação, em vez de ele se unir com Deus, ele se unir com seu pai, perceber que ele estava cansado, toda a parte daquele incidente de calma, espera, faz oração, talvez tenha alguma razão. Não, ele viu, ficou com raiva, chamou os seus irmãos e encobriu o seu pai. Com isso, teve a invasão de Satanás, né, que o Tibudino explica muito bem para nós, e com isso teve a falha da providência de 120 anos da Arca de Noé. Tanto é que quando aconteceu isso, Noé disse, né, maldito seja Canaã. Então, nessa situação, nesse incidente, consegue perceber que talvez se Cã olhasse, fizesse oração, tivesse calma, tentasse ver se tivesse alguma razão, não teria falhado. Então, teve o fracasso da união do coração. Então, mais um exemplo de fundação de substância que teve falha foi Moisés. Então, Moisés, vamos lembrar um bocadinho, Moisés, ele viveu desde criança no palácio, com o faraó, então ele era basicamente um egípcio. Então, quando ele recebeu a missão e teve a revelação, ele teve que sair do palácio, ele matou um soldado, né, egípcio. Com isso, por que ele matou? E essa era a vontade de Deus. Isso a gente vê depois melhor no princípio divino, mas em resumo, porque ele tinha que restaurar por indenização Caim matando Abel. Então, o lado de Deus batia no lado de Satanás. Segundo, ele rompia o apego que ele tinha pelo palácio do faraó. Então, imagina, você cresceu a vida inteira, foi educado, criou vínculo de amizade, lutou junto com aquelas pessoas. Então, para você largar tudo aquilo, 100%, não só, eu larguei, mas ainda queria estar de volta, uma das ações era ter matado aquele soldado. E o mais importante era para mostrar o patriotismo que ele tinha para o povo escolhido da época que estavam sendo escravizados. Então, fazendo esse ato matando o soldado que estava perseguindo ele quando ele saiu do palácio, ia mostrar para todo o povo que ele estava do lado deles. Mas como nós sabemos, foi ao contrário. Então, a falha do primeiro curso da restauração de Canaã em nível nacional. Então, se os israelitas que estavam na posição de Caim tivessem entrado na terra de Canaã obedecendo e submetendo-se a Moisés, que estava na posição de Abel, teriam estabelecido a condição de indenização em nível nacional para eliminar a natureza caída, estabelecendo então o fundamento de substância, fundação de substância. Contudo, quando viram Moisés matar o egípcio, o entenderam mal e a crítica do fato espalhou-se rapidamente. Faraó, ouvindo aquilo, procurou matar Moisés, em Êxodo 2,15. Moisés se viu obrigado a fugir do faraó e, afastando-se dos israelitas, retirou-se para o deserto de Midian. Naturalmente, a fundação de substância não foi estabelecido e o curso da restauração dos israelitas a Canaã, centralizado em Moisés, foi prolongado a uma segunda vez e, eventualmente, uma terceira vez. Então, percebe que situações que são um pouco mais em larga escala, quando tem um conjunto, se não consegue ter essa união de coração, também faz acontecer a falha, pois não tomaram o ponto de vista de Deus, não conseguiram perceber qual era o motivo por trás. E mais um ponto também é que, o verdadeiro pai disse, né, em 1992, se não me engano, 90 e alguma coisa, que, um pouco tempo atrás, na verdade, acabou a época da indenização. Então, nosso pai falou isso depois da vitória do curso de indenização por 40 anos, que ele caminhou desde 95,
através do curso de estágio dos 8 verticais e horizontais. Então, aquela servo, 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 vai subindo, né? Então, os verdadeiros pais, eles passaram por esse processo e eles proclamaram que acabou o processo de indenização. Então, a gente não precisa mais sofrer, tá tudo certo. Mas não, o que ele quis dizer é que os 8 estágios verticais e horizontais, que são servo de servos, servo, filho adotivo, filho legítimo, filho, mãe, pai, Deus, que ele passou durante todo o processo de indenização, foi para criar e abrir o caminho para nós também passarmos por esse processo, só que em um nível muito menor. Porque ele já fez a parte dele, que era a parte muito mais difícil, então nós só precisamos passar pelo indivíduo, família e tribo. Então, se nós conseguimos através de restauração, restauração interna, né, fazer a parte da pagar a indenização, crescer o coração, e nós passamos por esses estágios de servo do servo, servo, filho adotivo. O que seriam esses estágios? Seria através do testemunho, através do nosso dia a dia. Então, quando a gente começa em uma empresa, por exemplo, nós temos uma relação de servo com as pessoas, então você vai crescendo esse nível de coração. E através do Messias Tribal, então esse estágio é focado mais no Messias Tribal, então conseguir conversar, trazer as pessoas através do testemunho, então através do indivíduo, família e tribo, o resto, então nós temos que chegar nesses níveis, né, subindo, verdadeiros pais já fizeram. Então por que óbvio, a parte da realização mais difícil, o verdadeiro pai não teve um atalho que nós temos, né, que só precisa fazermos os 3 estágios. O verdadeiro pai fez tudo, os verdadeiros pais, né, passaram por tudo, então nós só temos que fazer a nossa parte. Então, como? Paga a indenização, então com esses incidentes que acontecem, não é só algo externo, tem alguma coisa interna, e eu vou tentar explicar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, quando nós estamos pagando a indenização, não é só nosso. Então, a figura central ela pode cumprir a sua missão somente através de restaurar por indenização todas as condições incompletas das figuras anteriores, que tiveram a mesma missão de uma vez. Então, o A, B, C, D, eles tiveram uma missão parecida com a figura central atual, que está na Terra. O A, B, C e D não concluíram 100% a sua indenização. Então, alguém vai ter que cumprir, fazendo essa restauração horizontal por indenização. Então, restaurar por indenização todas as condições verticais de uma vez, através de uma pessoa. Então, as condições historicamente acumuladas e aumentadas pelo não cumprimento das pessoas encarregadas da providência anterior no seu curso da providência da restauração. Então, nós temos que lembrar essa etapa, porque, sim, a parte mais difícil que no semana conseguiria, meus pais já concluíram, mas também nós temos a nossa porção de responsabilidade, nós temos também que, por exemplo, agora, fazer testemunho, trazer mais pessoas, realizar o Messias Tribal, que seria, né, conseguir trazer mais pessoas para receber a bênção e ser salvas. Né? Então, um exemplo foi Jesus. Então, durante todas as pessoas antes de Jesus, fazendo várias condições de 40 dias e falhando, Jesus, através de 40 dias de jejum, conseguiu restaurar por indenização todas as outras. Então, por isso que esse processo de indenização é tão importante, é tão difícil, porque você está carregando um peso de pessoas também que já tiveram uma missão parecida, e você tem que ter esse ponto de vista e lembrar, né, que o que você está a fazer também está a restaurar e a indenizar todas aquelas pessoas. Então, o que o verdadeiro pai fez foi, os pais passaram por um caminho muito árduo, de muito sofrimento, pagando indenização. Então, tudo que os verdadeiros pais fizeram foi para fazer menos com menos que para dar mais, percebe? Então, estava negativo, é como se fosse pagar uma dívida. Não é que ele pagou a dívida que ele está com dinheiro, não, está 0 a 0. Então, tudo que os pais fizeram, o sofrimento, foi para nós agora conseguirmos, tudo que a gente foi pagar de indenização foi para positivo e não para chegar no 0 a 0. Vocês percebem? Então, os verdadeiros pais, eles pagaram a indenização para que a partir, né, do momento que nós vivemos hoje, do Johnny Cook, a indenização que nós estivermos a pagar seja para ser algo positivo. Então, novamente, né, esse processo de incidente que acontece sempre, é sempre nós podemos pagar a indenização e estarmos restaurando alguma coisa que a gente não consegue perceber no momento, alguma natureza caída, alguma missão, alguma coisa, e sempre levar para o lado de Deus. Então, sempre está esse ponto de vista que o que acontece, essa questão
dos incidentes, da natureza caída, sempre passar para o lado de Deus. Então, essa visão, nós, quando nós temos o princípio divino, temos, né, esse privilégio, nós conseguimos perceber. Mas o principal objetivo de Satanás é que a gente não perceba isso. E perceba, na verdade, que tudo que acontece na nossa vida é algo externo e é isso. Então, a gente não, o objetivo de Satanás é esconder essas esferas da finalidade. O que acontece é para Deus, para Satanás, depende de você, depende se você faz aquela calma, espera, faz oração, sempre coloca o ponto de vista de Deus. Ele não quer isso. Ele quer que a gente olhe como algo externo. Ah, aconteceu falaram mal de mim, já vou ficar bravo, não quero mais saber. Aconteceu aquele incidente, ou eu falei para deixar a cadeira aqui, não colocaram, por que aconteceu isso? Então, esse tipo de exemplo de incidente, se a gente acha que é só algo externo que faz com que a gente mude até, às vezes, no nosso caráter, não é só algo externo, e não algo que tenha um ponto de vista de Deus, né? Uhum. Então, Satanás ele quer, né, tentar esconder que não existe essa esfera de indenização, que tá tudo certo, não precisa fazer mais nada. O que isso provoca cada vez mais ressentimento, porque o que acontece no nosso dia a dia, tanto na igreja quanto na nossa vida pessoal, isso só vai aumentando o ressentimento, porque a gente não consegue perceber que um incidente, o que acontece no nosso dia a dia, tem uma razão, e aí com isso vai fazendo cada vez mais esse sentimento crescer no coração e não consegue perceber o que é figura central, o que verdadeiros pais estão pedindo. Uhum. Então, nós temos que sempre que não pensar, não ver o que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida de fé, na nossa vida pessoal. Assim, nós temos que sempre lembrar que tem a finalidade, tem sempre uma esfera de finalidade do que Deus ou Satanás pode utilizar de acordo com a sua atitude naquele incidente que acontece. Então, mais um pequeno exemplo sobre como a gente também consegue utilizar e melhorar essa questão de passar para o lado de Deus. Primeiro, sempre temos que pensar em amar o nosso inimigo, porque se a gente consegue tomar esse ponto de vista que nós temos que amar nosso inimigo, independente de se for um incidente com outra pessoa, a gente vai conseguir perceber que aquele inimigo, aquela pessoa que está ficando brava comigo, ela também é um filho de Deus, então eu não vou conseguir levantar condição para Satanás me acusar e aí passar para o lado dele aquele incidente que aconteceu. Pois eu estou conseguindo amar o meu inimigo. É óbvio, é muito difícil, mas por isso nós estamos aqui, não é? Então, superar também o amor diminuído, pois muitos incidentes acontecem também, isso acumula e aumenta cada vez mais o amor diminuído. Então, você conseguir superar esse amor diminuído e negar o seu eu, que é o egoísmo, cada vez mais você vai conseguir passar sempre para o lado de Deus, aquela solução daquele incidente. Então, amar o inimigo, superar o amor diminuído e negar o eu, negar o egoísmo, vai ajudar cada vez mais a passarmos, né, toda aquela condição, toda aquela atitude para Deus. Então, com esse amor diminuído, né? Por que não é ruim cada vez mais você aumentar esse amor diminuído? Sempre passar para o lado de Satanás, porque o amor diminuído faz com que você tenha ciúme, raiva, injustiça, mesmo se for certo ou errado, porque no começo você vai ver com uma injustiça, só que se você não tomar um ponto de vista de Deus, você sempre vai colocar para a injustiça e você sempre vai pensar para o lado errado, mesmo você vendo que está certo, mas depois de tanto tempo, você não vai conseguir ver e vai tentar, e você não vai conseguir nem mais entender, mesmo você estando errado, você vendo uma injustiça, depois você vê que está errado, você não aceita, você não fala que você realmente estava errado. Para você sempre vai estar errado e é isso. Então, o amor diminuído muito, muito grande vai gerar isso, apatia, crítica e lamentação. Então, essas são manifestações da natureza decaída que podem aumentar e acontecer quando acontece um incidente, e Satanás ele está, né, pegando, levantando condição para ele. Então, o que nós temos que começar a fazer, então, é que, mesmo eu estando certo, que ele está errado, com os pensamentos errados, e nós temos que sempre pensar que Deus, né, ele está vendo, observando isso, mesmo sendo uma atitude, uma realização externa, temos sempre que tomar o ponto de vista de Deus e perceber que isso que está a acontecer é nada mais nada menos do que o nosso curso Fórmula. Então, quando tem um incidente, se eu vejo uma injustiça, eu vou discutir se está certo ou errado. Isso temos sempre que lembrar que tudo que nós estamos vivendo até hoje
é um processo de indenização, é um processo que nós temos que nos lapidar dia após dia, e principal, pararmos, né? Pararmos e fazer uma oração, dá tempo, talvez tenha alguma razão. Então, bom, era isso que eu queria passar hoje, sobre o incidente, que é um guia interno, que o pai criou há muito tempo atrás para os membros internos, e até hoje é passado, e isso você leva para a vida inteira, para tudo, para bênção, para o trabalho, para a relação com amigos, tudo. Então, eu gostaria de passar isso para vocês e é isso. Obrigado. Então, gostaria de pedir a todo mundo una-se comigo em oração. Bom dia, que mais possa celestiais, verdadeiros pais de Santa Humanidade, todo bom nos frutal bons passados. Pai, gostaria de primeiramente estar agradecendo a vós por mais um momento de estar aqui, diante de vós, Pai, junto com nossos irmãos e irmãs, aqui em Portugal, Barcarena. Pai, realmente tenho que agradecer a vós por tudo. E, Pai, através dessas palavras que eu passei para nossos irmãos e irmãs, nós possamos cada vez mais, Pai, já perceber a vossa intenção e sempre, Pai, para tudo que está acontecendo e vai acontecer nas nossas vidas, possamos, Pai, sempre colocar a vossa visão, o seu ponto de vista, e possamos sempre, Pai Celestiais, ofertar e fazer tudo para vós. Mesmo sendo muito difícil, mesmo as nossas naturezas decaídas estarem muito fortes, nós temos que nos perseverar e perceber o que nós temos que melhorar através de condição, leitura, oração, e possamos assim, paixão, fazer a entrega, né? Fazer uma entrega de uma oferta pura para vós, que o Senhor possa usar isso como pagamento de indenização, e possamos cada vez mais crescer e restaurar o nosso espírito e nossos antepassados. Pai, sem agradecer a vós por tudo, eu oro, participação, em meu nome, meus irmãos de bendito, uma família da bênção do cosmos e oferta e serve a nossa Santa Raimundo, a Jo. Obrigado. Obrigado, Osman. Muito obrigado. Conclusões. Qual foi o nome do sermão?